Bom dia, boa tarde, boa noite e um ótimo momento para todos que estão aí. Vamos falar hoje sobre conjuntos, beleza, galera? Matéria super importante para a prova do Enem. Tenham em mente que eu vou focar o nosso estudo único e exclusivamente na prova do Enem, tá bom? Então tem algumas ideias que não vão ser trabalhadas aqui pelo fato delas terem pouca recorrência ou quase nenhuma, ou até mesmo nenhuma na prova do Enem, tá bom? O que nós vamos pensar sendo conjunto? Um conjunto é basicamente uma forma de agrupar coisas, tá bom? Então, coloquei aqui. São formas de agrupar elementos. Esses elementos podem ser qualquer coisa que você quiser. Números, letras, alguma outra coisa qualquer que você pensar, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Nós temos três formas para representar um conjunto qualquer, tá bom? A primeira é a enumeração, a segunda é a característica e a terceira é o meu diagrama de Venn. Então, como que funcionaria essas representações de um mesmo conjunto, olhando sobre essas três óticas? Vamos pegar aqui então, ó. Como exemplo, vamos considerar um conjunto A qualquer e dizer que os elementos 1, 2, 3, 4, 5 fazem parte desse conjunto. Quais são as três formas para representá-lo, então? A primeira é a enumeração. A enumeração é muito fácil, olha só. Chamei meu conjunto de A e listei dentro de chaves os elementos desse conjunto, sem problema nenhum, tranquilinho demais, beleza? Já a segunda é levando em consideração alguma característica especial do seu conjunto. Aqui eu coloquei A é igual a elementos X pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que X é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Beleza? Então, todos os números naturais que estiverem de 1 a 5 fazem parte do meu conjunto A. São o elemento X desse conjunto A. Quem seriam? 1, 2, 3, 4 e 5. Belezinha? E, por fim, essa é a representação que vocês estão mais acostumados. Essas bolinhas que a gente usa para trabalhar conjuntos, a gente chama de diagrama de Venn. Beleza? Então, para eu representar o meu conjunto A usando a notação de diagrama, olha só o tanto que é fácil. Coloquei aqui esse A de fora, falando que esse aqui é meu conjunto A, e listei os elementos do conjunto dado. Fechou? Então, se aparecerem essas três notações para vocês, tenham em mente que vocês estão lidando com conjuntos. Vamos olhar agora, então, as operações envolvendo os nossos conjuntos. A primeira é a interseção, tá bom? A interseção entre dois conjuntos nos dá todos os elementos que pertencem ao mesmo tempo a todos os conjuntos dados. Então, olha só o que eu fiz. Eu supus que esse aqui era meu conjunto A e esse aqui era meu conjunto B. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Todos os elementos estão aí no meu A, beleza? E o B está aqui. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Os elementos que fazem parte da interseção são sempre esses que estão aqui no meio, ó. Estão vendo? Essa galera que eu estou colorindo são os elementos que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Uma notação muito comum para aparecer para representar a interseção é a seguinte: A interseção B. Beleza? Esse símbolo de interseção é uma letra U virada de cabeça para baixo. Então, falou de interseção, isso aqui é um jeito de representar. Se for uma representação gráfica, né, ou de diagramas, apareceria isso aqui colorido, essa região do meio. E se você tivesse os valores, apareceria igual eu estava aí antes, com o 1, 3 e o 5 indicados aqui no meio. Belezinha, galera? Então, vamos seguir. Nossa segunda operação vai ser a união de conjuntos. A união de conjuntos nos dá todos os elementos que pertencem a todos os conjuntos dados. Então, aqui eu te dei o mesmo conjunto A e o mesmo conjunto B. Então, ó, aqui ficaria 1, 2, 3, 4 e o 5. E aqui no B fica faltando o 7 e o 9. Beleza? A união desses conjuntos vai me dar, ó,
todos os elementos que pertencem aos meus dois conjuntos, e se eu tivesse mais, me daria que pertencem a todos, tá bom? Então, basta colorir tudo. Toda essa região que está aqui, que eu estou colorindo, pertence à união dos conjuntos dados. Para representar a união, a gente vai usar uma letrinha U normal. Então, ó, união começa com U. Já te deu a dica que o símbolo é a letra U. A interseção vai ser a letrinha U virada de cabeça para baixo. Combinado? Tranquilo demais, não é? E, por fim, a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos sempre vai nos dar todos os elementos que estão em um conjunto e não estão no outro. Então, de novo, se eu fosse pegar o meu conjunto A, ele está aqui e o conjunto B está aqui, correto? Quem vai ser A menos B? São os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Está aqui, ó, 2 e 4. Seria essa galera de cá, ó. Tá vendo? Todo mundo que pertence ao A e somente ao A. Isso aqui a gente representa por A menos B. Tá bom? E uma outra curiosidade legal é que se eu quisesse os elementos que pertencem somente ao meu conjunto B, olha só, seria essa galera que eu estou colorindo de vermelho, concordam? Esse aqui seria para mim o conjunto B menos A. Então, fiquem muito atentos se aparecer algo dessa forma. A forma como você escreve a diferença te fala qual conjunto você está pegando os elementos. A menos B, eu quero quem pertence somente ao A. B menos A, somente ao meu B. Beleza, galera? Tranquilo demais, não é? Vamos agora, pessoal, olhar algumas aplicações, então, de como que isso aqui poderia aparecer na prova para vocês, tá bom? Olha aqui. Em uma pesquisa, constatou-se que 50 pessoas gostam de Coca, 70 gostam de Pepsi e 20 gostam dos dois. Quantas pessoas foram entrevistadas? Nós vamos ter um caminho, tá bom? Para fazer esse tipo de questão. A ideia principal vai ser representar o meu problema usando diagramas, tá bom? Olha só, aqui eu tenho as pessoas que gostam de Coca. Nesse outro diagrama, eu vou colocar minha quantidade de pessoas que gostam de Pepsi. E vocês conseguem ver que, como nós temos uma galera aqui, ó, que gosta dos dois, nada mais justo que eu ter uma interseção aqui. Tá bom? Como que vai funcionar a resolução desse tipo de questão? Nós sempre vamos colocar a maior interseção primeiro. Como aqui eu só tenho duas informações, então eu vou colocar aqui, ó, 20 pessoas gostam de Pepsi e de Coca. Agora eu volto no meu problema. 50 pessoas gostam de Coca-Cola, correto? Só que o cuidado que você tem que o cuidado que você tem que ter é para não colocar, ó, os 50 aqui direto na Coca. Por quê? Vê se vocês concordam comigo. Uma pessoa que gosta de Pepsi e de Coca, com certeza ela gosta de Coca-Cola. Então, 20 pessoas que gostam de Coca já foram contadas aqui. Combinado? Então, o truque para fazer isso aqui vai ser, das 50 pessoas que eu tinha, eu vou subtrair as 20 que eu já coloquei. Ou seja, sobram 30 pessoas que gostam somente de Coca, de tal forma que, quando eu somo as que gostam só de Coca e as pessoas que gostam de Coca e de Pepsi, eu chego às minhas 50 pessoas. Combinado? Da mesma forma, eu tenho 70 que gostam de Pepsi, mas eu já não coloquei 20 aqui? Então, fazendo 70 menos 20, eu vou ter 50 pessoas. Tá bom? Aí, galera, para achar o total de pessoas, basta você somar todos os seus dados. Pessoas que gostam só de Coca, pessoas que gostam dos dois
e pessoas que gostam só de Pepsi. Com isso, você vai achar o total de 100 pessoas entrevistadas. Combinado? Outra dica que eu dou para facilitar a vida de vocês. Como que você poderia ter feito essa conta aqui muito mais rápido? Olha que chique, umas maldades que vocês podem ir pegando com o tempo. 70 pessoas gostam de Pepsi, concordam? Então, ó, isso aqui tudo já teria que somar 70. Vê se faz sentido para vocês. Beleza? Mas agora, essas 30 pessoas que gostam só de Coca. Vocês conseguem ver que eu acho, quando eu faço isso, o mesmo total, porém de uma forma bem mais rápida? Vocês vão ver a diferença que isso aqui faz quando a gente for trabalhar com conjuntos envolvendo 3 informações, tá bom? Mas aqui já fica essa dica, então. Vamos para o próximo. Em uma pesquisa realizada com 150 pessoas, constatou-se que 120 gostam de matemática e 50 gostam de física. Quantas pessoas nessa pesquisa gostam de ambas as matérias? Quantas pessoas, né? Perdão. Então, olha só o que eu vou fazer. O cuidado que você tem que tomar é o seguinte. Aqui eu tenho matemática. E aqui, ó, eu tenho as pessoas que gostam de física. Se você perceber o seguinte, olha só, ao somar 120 com 50, me dá mais que o total de pessoas. Então, significa que eu estou contando algumas pessoas 2 vezes. Só que olha só que legal. Quando você soma todas as pessoas que gostam de matemática, 120, olha só, você estaria somando esse pedaço de cá mais a interseção. Quando você soma com essas 50, você estaria somando isso aqui tudo. Aí sua interseção seria contada de novo, tá bom? Então aqui, um jeito muito fácil de você pensar é o seguinte. Quando eu somo 120 com 50, o que aparece a mais é exatamente as pessoas que estão sendo contadas 2 vezes. Quantas são essas pessoas? Exatamente as pessoas da interseção. Então, um jeito muito fácil de fazer essa questão seria isso aqui, ó. 120 mais 50 menos as minhas 150 pessoas que eu tinha no total. Por quê? O que sobra aqui, que é exatamente 20, só pode ser a resposta do meu problema, porque são as únicas pessoas que eu consegui ver observando os meus conjuntos que foram contados 2 vezes, tá bom? Então, para esse tipo de questão, quando quer achar a interseção, fica essa dica. Um caminho muito bacana é só observar quantas pessoas tem a mais que o total. Nossa, Rafael, mas e se eu não conseguisse pensar nisso? Você poderia fazer o seguinte, ó. Vamos chamar de X as pessoas da interseção. Aqui na matemática, sobraram para as pessoas que gostam de matemática 120 menos as pessoas da interseção. Lembram disso? Eu sempre coloco a interseção aqui no meio, depois eu pego o total e tiro as pessoas da interseção. Da mesma forma, aqui vai ficar 50 menos X. E aí, ao somar todo mundo, isso aqui tem que me dar exatamente o meu total de pessoas. Combinado? Aí, olha só, esse menos X vai sumir com esse. Eu vou ficar, então, 120 com 50, 170 menos X é igual a 150. Quanto que eu tenho que subtrair de 170 para chegar a 150? Exatamente as 20 pessoas que eu já tinha achado anteriormente. Como? Pensando, tá bom? Então, fica essa dica para vocês. O raciocínio aqui por trás é muito legal. E uma outra curiosidade que pode ajudar vocês, se alguém gosta de fórmula, a gente tem uma fórmula para isso aqui. A união de 2 conjuntos, aí no caso, eu quero achar a quantidade de elementos da união, basta fazer a quantidade de elementos de um conjunto
mais a quantidade de elementos do outro, menos a interseção entre eles. Como assim, Rafael? Quem seria o meu total de pessoas nessa situação? Não seria todo mundo que pertence aos dois conjuntos? Eu sei quem são essas pessoas, 150. Então, para achar esses 150, basta eu pegar a quantidade de pessoas do A, olha só, 120, somar com a quantidade de pessoas do B e subtrair a interseção, tá bom? Só que aí eu não tenho essa interseção. Então, o que eu fiz? Deixei ela e subtraí o meu total. Quando eu subtraí o meu total, olha só, se você trocar esse pedaço com esse de lugar, esse cara está negativo, não tá? Você pode jogar para o lado de lá positivo. Então, você acha que a interseção é exatamente a quantidade de elementos de A mais a quantidade de elementos de B menos o meu total. Estão vendo? Eu só troquei esse termo da equação com esse, dessa formulazinha, tá bom? Porque o que estava faltando para mim era a minha interseção. Então, fica essa dica para vocês, combinado? Vamos olhar mais um. Em uma empresa com 180 funcionários, constatou-se que 100 ouvem pop, 20 ouvem pop e heavy metal e 50 não ouvem nenhum dos dois. Então, quantas pessoas ouvem só heavy metal? Vamos achar as pessoas de bom gosto desse grupo. Não que pop seja ruim, mas nada supera um bom e velho metal. Então, olha só. Primeira curiosidade que eu vou dar para vocês. Aqui, como eu tenho uma quantidade de pessoas que não ouvem nenhum, eu vou colocá-las aqui de fora, tá bom? Então, sempre a primeira coisa que você vai fazer nesse tipo de questão é colocar o nenhum de fora. Aí aqui eu vou ter pop e aqui eu vou ter o meu heavy metal. Então, olha só. Qual que é o truque que a gente usa? Começa sempre pela maior interseção, correto? 20 ouvem pop e heavy metal. Tá aqui. 100 ouvem pop. Beleza, mas eu já não coloquei 20 aqui? Então, quantas pessoas vão ouvir somente pop? 100 menos as 20 que eu já coloquei. Ou seja, 80 pessoas. Então, se a questão me pediu para achar quantas ouvem somente heavy metal, vamos chamar de X. E agora, olha só o que eu vou fazer. No pop, eu já tenho 100 pessoas. Mais as X que ouvem somente heavy metal, mais as de mau gosto que não ouvem nenhum dos dois, isso aqui tem que me dar o total de pessoas, 180. Então, eu fico com o seguinte, 150 mais X é igual a 180. Então, daqui eu tiro 30 pessoas que ouvem somente heavy metal. Beleza? Outra situaçãozinha show de bola. Então, vamos olhar mais uma agora. Olha só essa situação aqui. Observe os resultados obtidos após uma pesquisa de opinião. 100 pessoas gostam de forró, 100 pessoas gostam de samba e 400 gostam de tango. 40 gostam de forró e samba, que são esses dois. 30 gostam de forró e tango, o primeiro e o último. 30 gostam de samba e tango, o segundo e o terceiro. 20 gostam dos três. Sendo assim, quantas pessoas foram entrevistadas na pesquisa? Olha só que legal. Agora nós temos informações isoladas, forró, samba, tango. Temos informações 2 a 2, forró e tango, samba e tango. E temos informação dos três juntos. Então, para representar esse problema, olha só o que eu vou fazer. Eu vou montar agora um esquema com 3 diagramas. De tal forma que aqui vai ficar o forró, samba e o tango. Qual que vai ser o truque, então, para resolver esse tipo de questão? Sempre começa pela maior interseção. Lembram? Tá aqui, ó, 20. E agora você lê seu problema de trás para frente. 30 gostam de samba e tango. Seria esse pessoal aqui, ó.
Estão vendo? Samba tudo, tango tudo. Quem gosta de samba e de tango? Essa galera e esses 20. Então, para achar quantas gostam somente de samba e tango, basta fazer 30 que gostam dos dois, menos os 20 que gostam dos três. Isso aqui vai me dar, então, 10 pessoas. Olha só, de tal forma que aqui eu tenho as minhas 30 pessoas que gostam de samba e tango. 20 que também gostam de forró e 10 que gostam só dos dois. Então, vamos continuar. 30 gostam de forró e de tango. Beleza? Forró e tango, se eu já tinha 20, fica 10 para cá. 40 gostam de forró e de samba. Se eu já tinha 20, vem 20 para cá, então. Correto? E agora, ó, vamos terminar isso aqui na malandragem. 400 pessoas gostam de tango, correto? Beleza, então. Vamos deixar essa informação aí por enquanto. E agora vamos pensar o seguinte, ó. 100 pessoas gostam de samba. Seriam todas essas pessoas aqui, ó. Combinado? Só que estão vendo que eu já tenho 50? 20 com 20, 40, com 10, 50. Então, se 100 gostam de samba, fica faltando 50 pessoas para cá. Agora, o forró. Eu tenho 100 pessoas que gostam de forró, que teriam que ser todas essas pessoas aqui. 20 com 20 dá 40, com 10, 50. Então, também sobram 50 para cá. E por que eu não coloquei nada no tango? Vocês estão vendo que ele está com um valor muito acima dos outros? Então, olha só, eu já mato o meu problema do tango. Independente do valor que ficar ali só para o tango, essa galera toda aqui, ó, que eu estou colorindo de azul, quanto que tem que dar? Exatamente 400. Estão vendo que bacana se você pega a manha de fazer isso aqui do jeito certo? Então, qual que vai ser o meu total de pessoas? As 400 pessoas daqui do tango, mais 50 que gostam só de forró, mais 20 que gostam de forró e de samba, mais 50 que gostam somente de samba. Então, se você fizer a continha, você vai achar aqui, ó, 400 com 50, 450, 500, ou seja, 520 pessoas. Esse é o meu total de pessoas entrevistadas. Combinado? Olha aqui, gente, uma outra situação muito bacana envolvendo conjuntos. Em uma pesquisa realizada com 75 pessoas, constatou-se que 30 são homens, 25 gostam de funk e 30 são mulheres que não gostam de funk. Quantos homens gostam de funk? Percebam o seguinte, agora eu tenho duas informações, ou seja, ser homem ou ser mulher, e para cada uma dessas informações nós temos duas possibilidades, gostar ou não de funk, tá bom? Para esse tipo de situação, nós vamos aprender uma técnica muito legal que vai ser a seguinte, eu vou montar uma tabelinha com os meus valores. Olha só que legal, como que vai funcionar essa tabela. Eu vou cruzar as minhas informações da seguinte forma. Aqui eu vou colocar os meus homens. Aqui eu vou colocar as minhas mulheres. Aqui eu vou colocar as pessoas que gostam de funk. E aqui as pessoas que não gostam de funk. Conseguem ver que no momento que eu faço isso, todas as minhas possibilidades estão agora contempladas? Olha só, homem que gosta de funk não gosta, mulher que gosta e não gosta, tá bom? Qual que vai ser a técnica então para resolver a partir de agora? Nós vamos começar sempre preenchendo a tabela com algum valor que vem pronto. Como assim? 30 são mulheres que não gostam de funk. Então, olha só, mulheres que não gostam de funk. 30, correto? Então, qual que vai ser a sacada agora? Depois que eu termino de preencher esse valor dado,
eu vou voltar na minha tabela e preencher algumas possibilidades com os dados que eu tenho. Olha só, 25 pessoas gostam de funk. Então, o que eu vou fazer? Eu vou guardar esse 25 aqui do lado. Por quê? Homens que gostam de funk e mulheres que gostam de funk têm que somar 25 pessoas. Mas vê se vocês concordam comigo. Se 25 pessoas gostam, com certeza 50 pessoas não gostam. Faz sentido para vocês? Porque você tem duas possibilidades. Ou você gosta ou não gosta. Sacou? Da mesma forma, 30 pessoas são homens. Então aqui, ó, 30. Então, com certeza, quantas mulheres tem que ter na minha pesquisa? 45. Porque ou você é homem ou você é mulher. No momento que eu coloco essas informações aí, agora fica fácil terminar de preencher minha tabela. Se eu tenho aqui no total, ó, 45 mulheres e eu sei que 30 não gostam de funk, 15 tem que gostar. Da mesma forma, se eu tenho 25 pessoas que gostam de funk e 10 já são mulheres, 15 já são mulheres, 10 tem que ser homens. E tá aqui a resposta do meu problema. Se você completar, você vai ver que aqui vai ficar faltando um 20, tá bom? Mas o valor que atende à resposta do meu problema, quantos homens gostam de funk, só pode ser 10. Combinado? Então, esse vai ser o truque que a gente vai adotar quando eu tiver duas informações e duas informações a respeito de cada uma delas. Combinado? Galera, muito obrigado pela paciência. Até o próximo encontro. Um grande abraço para todo mundo. Até mais!